Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura essa busca por um técnico no Corinthians. O Tite não vem mais, alegou problemas de saúde, uma reviravolta que começou ainda na madrugada e agora mais uma vez Dorival Júnior volta à pauta, volta ao radar. O que está acontecendo? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos. Bom, pessoal, vocês devem ter visto aí pelo meu último vídeo que o Tite estava muito perto, que era uma questão de detalhes, que faltavam apenas questões burocráticas e, na verdade, que já estavam praticamente resolvidos. A questão mesmo era a assinatura de contrato. O Tite estava sendo aguardado nesta manhã no CT Joaquim Grava, onde iria se encontrar com o elenco, o treinamento, a atividade seria pela manhã, depois ele iria assinar o contrato, iria ser anunciado oficialmente, formalmente. O Corinthians tinha tudo programado para que a partir desta terça-feira Tite voltasse ao comando técnico, fosse anunciado mais uma vez, comandasse o time já na quinta-feira e o trabalho começasse normalmente. Essa era a história, desde o final de semana, quando as negociações se intensificaram, em que o Tite deu a sinalização positiva de que ouviria a proposta, influenciado pelo seu filho, por amigos, por familiares. Tite entendeu que era o momento de retornar ao Corinthians, mas então o que aconteceu, meu Deus do céu? Bom, vocês viram que o filho, Matheus Bach, e auxiliar do Tite, através da sua rede social, publicou um manifesto, né, uma explicação, inclusive citando a negociação, mas dizendo que ela teve que ser interrompida por um problema de saúde, saúde física e mental, e que o Tite, a partir de agora, paralisa a carreira para cuidar dessa parte. A gente está falando de algo muito sério, gente. É porque, obviamente, a gente não fica na nota oficial, a gente vai colher informações, a gente vai conversar com pessoas e tentar entender o que mudou. E me parece muito claro, antes de ter qualquer informação mais precisa, me parece muito claro que se o Tite estava sendo aguardado no CT, se a nota mesmo da recusa, né, como muitos entendem, já tem a alegação de um problema de saúde, mas que confirma a negociação, então a gente já tinha a ideia de que a negociação existia, de que as conversas existiam, e isso tudo era verdade. O próprio Tite relata isso nessa sua nota. Se 6 da manhã, ainda na madrugada, mas no começo do dia, o Tite entra em contato com o Fabinho Soldado para dizer que não vai conseguir assumir o Corinthians, vamos entender, eu e você, que a gente não está falando de algo corriqueiro. Chico, mas se ele voltar a trabalhar em 2, 3 meses, eu vou ficar muito revoltado. A indignação do torcedor, pode ter torcedor preocupado, revoltado, indignado, eu super entendo e acho legítima, porque, poxa, é mais uma tentativa que o Corinthians faz pelo Tite e que não consegue. Só que dessa vez eu acho bem diferente, tá? No momento em que ele optou ir para o Flamengo, no momento em que ele não quis pegar numa situação um pouco mais ruim de tabela o Corinthians, dizendo que não queria trabalhar e depois pegou o Flamengo e tal. Gente, eu super entendo. As outras vezes em que o Duílio sempre disse, né, a gente sempre recorre ao Tite e tal, mas o Tite não quis e tudo mais, eu sempre entendo. Quando o Corinthians busca o Tite lá naquele momento e o Tite, por uma questão de carreira, não opta por trabalhar ao Corinthians, realmente o torcedor tem todo o direito de ficar chateado. Como tem agora também, só que eu preciso separar as coisas. No momento em que há uma alegação de um problema de saúde, eu acho uma seara muito perigosa para a gente entrar. De verdade. Eu, pelo menos, não vou fazer isso. Eu acho muito especulativo você tentar imaginar o quão grave é o que o Tite sentiu durante a madrugada, no começo da manhã. Colhendo algumas informações, há relatos de que o Tite não se sentiu bem num sentido um pouco mais sério. Ele não precisou ir para o hospital, mas houve uma, digamos assim, um mal súbito, de certa forma, que realmente preocupou. E preocupa a família, preocupa o Tite, que já tem uma certa idade, no sentido de você iniciar um projeto que sabemos irá desgastar emocionalmente, fisicamente, e que será uma pressão gigantesca a partir de agora. Ah, mas o Tite está acostumado com isso. Ah, mas o Tite ganha rios de dinheiro. Nós podemos estar falando aqui, eu vou colocar bem na condicional, de uma doença que assola o mundo, que é a depressão, ou a crise de ansiedade, ou a síndrome do pânico. Quando a gente fala em saúde mental, existem várias camadas. Eu não sou médico, sou leigo nesse assunto, mas eu me informo, né, a gente conversa com as pessoas, e sabemos que isso se trata de um desequilíbrio químico no nosso corpo. Então não é uma condição, muita gente que está assistindo esse vídeo
já passou por isso, tem familiar que passa por isso, tem gente que desconsidera, infelizmente, né, tem muita gente que menospreza essa doença, achando que é um mero estado de espírito, que o cara, por ter milhões na conta, ele acorda e vai estar numa boa, porque eu entendo também, a realidade do brasileiro é mais difícil. Então, hoje, o sujeito que não tem uma estabilidade financeira, ele olha para quem tem e pensa assim: esse cara não pode ter problemas. Quando na verdade esses problemas eles são químicos do cérebro, e que você precisa equilibrar com medicamentos, com tratamento, com terapia, com muitas vezes psiquiatria, com a medicina mesmo te ajudando. E às vezes, gente, não é uma convite de um clube, não é um casamento, não é um filho que nasce, às vezes nada resolve. Então, eu não sei qual o grau, o nível de estresse, de problema que o Tite está enfrentando. Ah, mas por que topou negociar para depois recusar? Eu acho que é justamente o que comprova o quão sério foi o negócio. Porque se o Tite entende que seria o momento de voltar e abriu negociações, é porque ele estava disposto. E se ele resolve interromper a carreira pela nota, me parece claro que algo sério aconteceu. No sentido como os médicos falam, né, o chamado gatilho, né, do tipo, tem alguma coisa aqui, e eu acho mais honesto você fazer isso do que, sei lá, gente, dar uma semana, 2, o Tite dizer que não tem condições, que a vida dele, sabe, que o futebol não está comportando mais. Mas também entendo a preocupação do torcedor de daqui a pouco ele no meio do ano pegar um outro time. Ah, mas então já resolveu o problema? Bom, eu não posso falar pelas pessoas, eu não posso prever o futuro, eu só posso entender que conhecendo o Tite, conhecendo assim, obviamente eu não conheço, não convivo com o Tite, mas acompanho o trabalho do Tite há 25 anos e acompanho né, a maneira como o Tite conduz as coisas, não deve ter sido algo simples, tá, gente? Então, por isso, o Tite comunicou ao Corinthians que iria não só encerrar a negociação, como paralisar a carreira. E aí, o que ele vai fazer a partir de agora, eh, não cabe a mim julgar e nem mais ao Corinthians, né, ter ingerência sobre o assunto. O Corinthians não tem mais o que fazer, a não ser buscar um outro técnico. E esse é o grande detalhe e é o assunto do vídeo a partir de agora. O que o Corinthians vai fazer? Já sabe o que fazer. O Fabinho Soldado já embarcou para Florianópolis em busca de Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele foi contatado via intermediários ainda no final da semana, mesmo o Dorival recusando, claro, a conversa nunca foi direta com o Dorival. Tinha uma reunião marcada, tinha uma conversa que existia entre intermediários, uma possibilidade dele assumir. O Dorival deu uma ensaboada, o próprio Corinthians também, quando percebeu que o Tite sinalizou positivamente, meio que descartou o Dorival inicialmente, se voltou para o Tite, aquela coisa toda, e o Dorival estava na dele, porque sabe que na ausência do Tite, ele é um cara mais valorizado. Pode ser até que o preço tenha subido a partir de agora, e é do jogo, porque hoje o Corinthians precisa mais do Dorival do que o Dorival do Corinthians. Enfim, mas diante do cenário, não há muito o que fazer, a não ser se voltar para Dorival Júnior. E com isso, o Fabinho Soldado vai pessoalmente, que eu acho maravilhoso, vai até o cara para conversar tete a tete, marca uma reunião, explica o projeto e diz: ó, nós temos esse elenco, nós temos essa situação e nós temos isso para te apresentar. O Dorival, como a gente sabe, se valorizou e ele tem mercado. E se o Zubeldia cair amanhã, ele é o técnico. O Grêmio tentou, o Santos tentou, o Fluminense tentou e o Dorival não quis conversar com ninguém. Por quê? Porque o Dorival também agora vai escolher onde trabalhar. E algumas fontes me disseram que o Dorival olha para o elenco do Corinthians e diz: esse time eu consigo fazer jogar melhor. Diferentemente do Grêmio atual, do próprio Santos. Então o Dorival entende o Corinthians como um desafio de potencializar o que hoje lá está. Então tem tudo isso que é colocado na mesa, via Corinthians para Dorival e vice-versa. O Dorival vai ouvir, essa conversa vai acontecer. Então, nesse momento em que não me parece que o Zubeldia vá ser demitido, eu sei que ele está pendurado a vários jogos, mas acho que essa situação vai demorar um pouquinho mais. E o Dorival começou a perceber que, tá bom, vamos lá, vamos escutar o Corinthians, e o Corinthians percebeu que sem o Tite tem que ser o Dorival. Porque não existe outro nome, né, gente? A gente já falou aqui várias vezes, né? Você trazer um outro estrangeiro no meio da temporada, um cara que não conhece o futebol brasileiro, você trazer o Fernando Diniz, que demanda um outro tempo. Vejam só o Grêmio, teve que recorrer ao Mano Menezes, para vocês terem uma ideia da dificuldade que está encontrar um técnico mais emergencial. E o Dorival é aquele cara que simplifica as coisas, que chega, conhece o futebol, conhece o calendário, conhece o clube, conhece o futebol de São Paulo, conhece os jogadores. Então o Dorival vai mexer as peças de uma maneira muito mais simples e obviamente entendendo que ali ele pode conquistar resultados. Depois eu vou falar do que o Dorival pode fazer nesse elenco do Corinthians, mas primeiro é sobre a negociação. O Tite não vem,
problemas de saúde, e o Dorival agora se volta mais uma vez. Cravar o Dorival é óbvio que eu não vou, né, porque tem uma negociação, vai depender também se esse projeto é aceito, pelo Dorival, e se o Corinthians não vai atrás de outro técnico em paralelo, né. Muito se fala Luiz Castro, Carille, de tudo que eu vi, isso aí não tem chance não. Agora é Dorival, 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 Dorival e vai ter que ser o Dorival. E se não for o Dorival, aí eu realmente não sei o que o Corinthians vai fazer. Então a tendência agora é que o Corinthians consiga confirmar o Dorival, inclusive nessa terça-feira, porque a pressa que não existia tanto, agora ela já começou a aumentar, porque quinta-feira tem jogo, final de semana tem o Flamengo e o Corinthians precisa de um novo treinador. Então o Dorival precisa começar a trabalhar urgentemente. O que vocês acharam disso tudo? Vocês estão de boa com o Tite, entenderam a situação? Dorival pode ser uma boa? Meu Deus do céu, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu não pretendia gravar um vídeo tão cedo, né, mas é que, na verdade eu tinha que ter gravado mais cedo para atualizar vocês, porque a última informação era de que o Tite estava para assumir. Não consegui pela minha rotina aqui, mas assim que eu conseguir, tá aqui o vídeo para dizer para vocês tudo o que tá acontecendo, tá bom? E assim que fechar ou que tiver alguma novidade, eu volto aqui de novo. Fechou? Comenta aqui, inscreva-se no canal.